Olha, a gente vai mudar de assunto. Vamos falar de política nacional. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, descartou ler, nesta quinta-feira, os pedidos de abertura de comissão parlamentar mista de inquérito do Banco Master, durante a sessão conjunta para a análise dos vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos ver um trecho do que ele disse. E a nossa repórter Camila Xavier está lá no Congresso e daqui a pouco ela vai trazer mais detalhes do que foi dito pelo Alcolumbre. Vamos ver o VT. Em resposta à questão de ordem levantada por vários parlamentares na sessão do Congresso de hoje, que requereram a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 156 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum, as matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Além disso, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 214 do mesmo regimento do Senado dispõe que requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional. Feito esse esclarecimento de ordem técnico-regimental, esta presidência gostaria também de pedir a sensibilidade dos congressistas quanto ao motivo da convocação desta sessão congressual com a pauta previamente estabelecida. Camila, muito boa tarde. Me conta, já era esperada essa decisão do Alcolumbre, mas como é que está sendo recebida aí no Congresso Nacional essa decisão de não abrir a CPMI do Master, esse que tem sido aparentemente o último assunto que a gente trata aqui nesse programa? Boa tarde, Rafael, a todo mundo que assiste o Agora Metrópolis. Pois é, como você falou, essa decisão dele já era esperada. Nós já sabemos a posição de Davi Alcolumbre, que ele é contra a instalação de qualquer tipo de comissão parlamentar de inquérito, nesse caso uma CPMI, né? Sobretudo por se tratar de um período de campanha eleitoral, um período de ano eleitoral, daqui a pouco começa a campanha. Então, ele tem esse entendimento de que essas comissões são utilizadas como forma de palanque para os parlamentares e aí vem apresentando essa resistência à criação da CPMI do Banco Master, que é uma CPMI, um assunto que toca também muitos parlamentares aqui do Congresso Nacional. Então, hoje, os parlamentares, mesmo já sabendo dessa posição de Davi Alcolumbre, aproveitaram a sessão conjunta, porque para instalar uma CPMI, eles precisam aproveitar esse momento, né, de uma sessão conjunta de Câmara e Senado. Então, eles foram lá à tribuna, vários líderes parlamentares pediram questões de ordem, então pediram a palavra para poder cobrar Alcolumbre da instalação da CPMI do Master. Ontem, Rafael, eu tinha conversado com um líder do PT na Câmara, Pedro Czai, e ele já havia adiantado que faria isso mesmo, que pediria uma questão de ordem, que pediria a palavra para chamar a CPI, cobrar uma CPMI do Banco Master. Isso porque ele disse que teve o aval, inclusive, da ala baiana do PT. Essa ala baiana vem sendo apontada por opositores como uma das alas mais sensíveis ali do governo, dos aliados do presidente Lula, por suspeitas de ligação de Augusto Lima, que foi sócio de Daniel Vorcaro, com esses integrantes do PT e da ala baiana do PT. Mas Pedro Czai recebeu o ok de Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. Ele deu o ok, diz que não temiam, que zero preocupação por parte dos integrantes da ala baiana, então que o PT deveria ir sim para cima e pedir a instalação da CPMI do Master. Flávio Bolsonaro, ele esteve aqui, Rafael, hoje, e ele, junto com seus aliados, subiu também na tribuna, tomou a palavra, pediu a palavra e aí também cobrou pela instalação da CPMI do Banco Master, acusou inclusive o PT, disse que eles que devem explicações, que ele já deu todas as explicações que ele teria que dar sobre o assunto e aí também aproveitou para fazer essa cobrança. A gente viu então hoje aqui, tanto por parte da esquerda quanto da direita. A gente tem, Rafael, inclusive um trechinho dessa fala de Flávio Bolsonaro cobrando pela instalação da CPMI. Vamos conferir agora.
E é por isso, presidente, que a gente precisa urgentemente dessa CPMI. Porque olha como está a Polícia Federal hoje. Um grupo aparelhado, na maior cara de pau, trocam o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na mão grande. Trocam na mão grande. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Ixi, mano. O mundo tinha caído. A investigação sobre o filho do presidente. Eles trocam o próprio delegado da investigação. Isso é inaceitável. Agora, pessoal da esquerda aí, levanta a mão quem assinou a CPMI do Banco Master. Quem assinou? Não assina. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. E vocês da imprensa? Cara de pau. Para concluir, presidente, vocês da imprensa abram o olho. Olha o que o atual presidente da República acabou de fazer. Um decreto da censura de Lula. Pois é, Rafael, a gente conferiu aí então um trecho aí da fala de Flávio Bolsonaro e aí esse foi o clima hoje dessa sessão aqui do Congresso, que teve como assunto outra questão bastante diferente. Inclusive, em alguns momentos, embora Davi Alcolumbre tenha dado direito à palavra para os parlamentares, ele fez questão de lembrar que o assunto era outro, que essa questão da CPMI, ele sabia que seria cobrado sobre isso, que seria tratado sobre isso, mas que isso não deveria virar o foco dessa sessão de hoje, que analisou, na verdade, 4 vetos do presidente Lula em relação à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que todos foram derrubados. 2 deles, inclusive, tratam sobre pontos que são mais sensíveis, sobretudo nesse momento agora de a campanha de eleições, porque um deles permite a doação durante o período de campanha. Então, municípios podem receber, por exemplo, doações e emendas durante esse período de campanha, que a princípio era vedado pela lei eleitoral. Era preciso dar esse período, esse espaçamento de 3 meses antes da campanha. E o outro ponto que também foi derrubado trata justamente sobre essa questão de os municípios, municípios que são inadimplentes receberem emendas parlamentares. Então, tem muitos municípios que estão inadimplentes, que não cumpriram suas dívidas aí com a União, mas que vão poder receber recursos de emendas parlamentares, e esse é um assunto bastante criticado por parte de alguns parlamentares e também de especialistas, porque falam que esse tipo de doação pode interferir, por exemplo, no jogo eleitoral, favorecer alguns parlamentares. Esse foi o objeto, então, tratado hoje aqui no Congresso, e aí o assunto, a estrela da vez, acabou virando essa questão da CPMI do Banco Master, que foi alvo de discursos tanto da direita quanto da esquerda, Rafael. Camila, muito obrigado. Qualquer novidade, você volta aqui no Agora Metrópolis.